Fala pessoal, aqui é Wagner Fonseca, especialista Linux, e hoje eu vou falar sobre o comando kill, um comando especialíssimo que muita gente confunde para que ele serve. Muita gente não entende exatamente como utilizá-lo. E dessa vez você vai realmente aprender para que ele serve e como utilizar. Então vamos para o vídeo, que é o que interessa. Para quem não sabe, o comando kill é um comando de manipulação de processo. É isso que ele é, ele não é outra coisa, ele não é um comando para fazer chacinas ou matanças, ele é um comando para manipulação de processos. Lembra que a gente vem falando de processo, eu falei de top, falei de PS, de htop. Então, dentro daqueles gerenciadores de processo, uma das funções era usar o comando kill, tá? Só que apesar de o nome, né, bem na tradução literal, dizer matar, essa não é a função do comando kill. Pelo contrário, ele é um comando extremamente gentil e manso. A função do comando kill é enviar um sinal de controle para um processo. Essa é a única função do comando kill, tá? É enviar um sinal de controle para um processo. Esse sinal de controle é que vai dar ao processo uma determinada ordem. Vai dar ao processo uma determinada instrução. E aí esse processo tem que atender ou não, né? Dependendo do sinal que é enviado. Então vamos dar uma olhada aqui sobre o comando kill. Tá? Vou logo começar aqui no man. Eu quero o man dos sinais, na verdade. Né? Eu vou começar mostrando no manual, a página manual dos sinais do sistema. Essa página de manual que é minha, que está traduzida, eu uso o Debian, tá? O Debian já tem um pacote de várias man pages traduzidas. Ele é uma descrição dos sinais que podem ser enviados a um processo, tá? Então a gente tem sinal de interrupção, sinal de quit e tal. Na verdade, alguns sinais aqui já são conhecidos, tá, da galera, tá? Você pode não lembrar, mas já usou várias vezes, como esse sinal aqui, o SIG-QUIT, tá? Que basicamente quando você está com alguma coisa rodando, tá? Você está aqui, ó, sleep 45. Você tem um processo rodando, esse processo está ocupando o seu terminal, esse processo está em foreground, está em primeiro plano e ocupando o seu terminal. Você chega lá e manda um SIG-QUIT para esse processo. Literalmente um Ctrl+C. Tá? É um sinal de quit, de fechamento, tá? Enviado pelo teclado. Aí tem outros sinais que são manipulados por outros comandos, tal, como sinal de instrução ilegal, sinal de abort e tal. Nós temos o SIG-KILL, aí sim, o sinal de matar um processo, tá? Que não é o sinal padrão e que você não vai usar. Repete aqui, com o tio Wagner. Você não vai usar o sinal de kill, a não ser que você realmente precise, tá? Então lembre disso, não matarei um processo, tá? Nos mandamentos, não matarás o processo, a não ser que seja o último caso extremo, e a gente vai entender o porquê. Tá? SIG-ALARM, SIG-TERM, que esse sim é o sinal padrão de um processo, que é o SIG-TERM, tá? A gente também tem um SIG, que é o SIG-STOP, que é um sinal de parar um processo, tá? O SIG-CONT é para continuar um processo que estava parado. Tá? Já o SIG-STOP, ele é um sinal de parar um processo. Tá? Que é basicamente quando você está um processo rodando, você envia um sinal por algum comando, como o kill. Tá? E o SIG-TSTP, que você já, se não usou, já viu usarem, que é essa mesma coisa aqui. É a interrupção de um processo, só que via teclado, literalmente um Ctrl+Z. Acabei de mandar um SIG-TSTP via teclado para esse processo. Um sinal de interromper um processo. O processo continua existindo, tudo que ele alocou com aquele PID e tudo mais, só que ele está parado. Ele está dizendo para você ter uma ordem, por exemplo, processador, não faça nada com esse cara. E aí eu posso mandar continuar um processo, eu posso interromper o processo, aí eu posso mandar um sinal para o processo para que ele continue. Estou mandando um sinal para aquele job, tá? Os jobs são representados pelo porcento. Estou dizendo para ele, continue em BG, background, né? Foreground, background, tá? Então estou mandando para ele continuar. E aí eu tenho aqui, voltando ao que interessa, o SIG-TERM, que é o sinal padrão do comando kill. O que é o SIG-TERM? Presta atenção, quando você pega um processo, tá? E diz aí para um processo, vou botar aqui sleep 1000, vou dar um Ctrl+Z, um SIG-TSTP, BG%2, porque eu já tenho um job rodando, esse é o segundo, o outro não morreu. Eu quero o PID desse cara aqui. Ele é
esse cara aqui, ó. Esse PID pequenininho aqui, tá? Então, quando eu faço isso aqui, ó, kill, tá? Quando eu mando um kill puro, né, sinal padrão, sinal term, para esse processo, eu estou dizendo o seguinte para o sistema: vai lá e termine esse processo. O que é terminar um processo? O sistema vai, verifica todos os processos que estão ligados a esse processo. O sistema verifica se existem processos filhos desse processo, então processos gerados a partir desse processo, aqui é o processo pai. O sistema verifica se existem forks desse processo. O sistema verifica quais arquivos esse processo abriu. O sistema verifica com quais outros processos ou sockets ou pipes ele está se comunicando. E aí o sistema começa a fechar isso tudo. Então cada arquivo que esse processo abriu será fechado. Cada processo com o qual ele está se comunicando será avisado que esse processo está sendo fechado e para que ele encerre a comunicação. Cada processo filho desse processo vai ser fechado na ordem que ele foi, a ordem inversa que ele foi criado, ou seja, o mais recente vai ser fechado primeiro, até que chegar o processo pai para que ele possa ser fechado. Tá? Todos os forks desse processo serão informados desse fechamento. Se eles são forks independentes, que não estão ligados, ele não vai ser fechado. Se for um fork dependente, ele vai ser fechado. E aí, depois disso tudo, esse processo será fechado. A área de memória que ele ocupou será liberada e todos os dados relativos ao PID, lembra, dados de PID que ficam no /proc, serão limpos. Agora sim, esse cara não existe mais. Então, quando eu fiz a minha primeira atividade aqui, na verdade ele já terminou, tá? Mas quando eu fiz a primeira atividade no terminal, essa mensagem que estava pronta para ser enviada foi enviada. Então, processo, o job 2 está terminado. Exibiu o sinal de término. É isso que o comando kill faz. Por padrão, ele sempre envia um sinal de término. E é isso que você deve fazer, tá? Não, kill -9, esquece isso, a não ser que não haja outra opção, tá? Então, o padrão de um processo é, tá? Quando você usa o comando kill, receber toda a ordem de terminar e fechar de forma mais correta possível, mais limpa para o sistema. Quando você manda um comando kill -9, quando você manda um sinal de sigkill, tá? Lembrando que o sinal padrão é o sigterm, o sinal de número 15. Quando você manda um sinal de número 9, que é o sigkill, tá? Essas aqui são os coisas de controle, tá? Essa ação ele não pode ser interrompida por terminal, não pode ser capturada e não pode ser ignorada, tá? O sigkill não pode ser ignorado. Então, quando você manda um sigkill, você está dizendo, morre, miserável, dá um tirambaço ali, um headshot nele. Quando você faz isso, não houve o cuidado de informar aos outros processos que aquele processo fechou. Então pode ser o processo que ainda esteja querendo se comunicar com ele ali, ainda esteja trafegando ali num pipe ou num socket. Não houve a comunicação com os processos filhos daquele processo, que vão ficar perdidos ali. Não houve um cuidado com os forks, não houve um cuidado de fechar arquivos abertos, tá? Acontece que o gerenciamento de processo do Linux é muito bom e ele vai ver que isso está acontecendo, que tem arquivos órfãos, tem processos órfãos ali, e vai tentar fazer o trabalho de fechar aquilo ali. Mas não foi algo feito da forma correta. Então é possível que durante esse tempo, aquele processo se torne um processo zumbi, ou um processo filho dele se torne um processo zumbi. E um processo zumbi é um processo que sigkill não vai resolver. Não tem sig -9, não tem sig nada que vai resolver o processo. O sistema vai tentar matar aquele processo zumbi, tá? E se conseguir, bem, mas se não conseguir eliminar o processo zumbi e limpar aquilo ali, o processo vai ficar no sistema, vai ficar rodando, vai ficar ali consumindo alguma coisa. Pode não estar se comunicando com ninguém, pode não estar gerando novas áreas de memória, pode não estar abrindo novos arquivos, mas ele vai estar lá, em vez de ter sumido, ter sido limpo e eliminado. Então, por isso que a gente evita de usar o comando kill com o sinal de -9, a não ser que você precise realmente terminar um processo, você mandou um sinal de término, o processo não respondeu por algum motivo, e aí sim você precisa usar forçar, né, a derrubada desse processo, aí você vai usar o sinal de kill, tá? Que é o sigkill, que é o kill -9.
Aí os sinais são de terminar processo, tá? Ele não pode ser ignorado, tá? Ele não pode terminar o processo, dar um dump core, jogar no terminal, é um sinal de parar processo, então são as ações aqui possíveis que ele faz, tá? Então vamos lá, fazer aqui, ó, o sleep, sleep 1000, já mandei ele para segundo plano, tá? O processo 1, 2, 4, 5, já joguei para background. Se eu fizer aqui um kill menos term, tá? Nesse processo, 1, 2, 4, 4, 5, que é a mesma coisa de fazer kill sem nada, porque o sinal padrão já é o sinal de término. Então fazer isso aqui é uma redundância. Fazer kill sem nada já é isso aí. Kill menos 15 é a mesma coisa, tá? Kill menos o sinal que você quer usar, tanto em número, se você conhecer, quanto no nome do sinal, se você conhecer, tá? Você pode usar para enviar esse sinal de controle a um processo. Você pode ver aqui, deixa eu até acessar aqui, ó. Então, isso aqui é a mesma coisa. Você pode ver que não mudei nada, é o sinal padrão. Agora, se eu quiser que ele envie um outro sinal, tá? Então, por exemplo, aqui eu quero que sim, enviar um sinal de matar, sig-kill, tá? Ou, ó, morto. Olha a diferença do sinal da outra vez que foi terminado. Ou kill menos 9, ou eu usei o nome, ou eu usei o sinal. Tá? Ah, não, é um 24, é um 262. Processo é um 262. Morto. Então vou colocar aqui, ó, sleep 1000, já jogando ele para segundo plano. Como ele está em segundo plano, tá? Não tem um Ctrl C para ele. Eu não tenho lembrando Ctrl C para parar de vez, tá? Eu não tenho como chegar e dar um Ctrl Z nele, porque ele não é um processo que está ali diretamente no controle do terminal. Então eu venho aqui, kill menos, só ver aqui que o sinal correto, tá? Que é o sinal de stop, que é para parar um processo, tá? Que é o 17. Esse processo aqui é 1297. Ele está tá sleep, tá? Tá rodando, tá? Mas não está ocupando nenhum tipo de comunicação. 19, 1297. Peguei um processo que estava rodando, tá? Que estava em segundo plano, fazendo o trabalho dele em background, e mandei parar o processo, interromper as atividades e ficar ali na estátua, usando um sinal que eu trabalhei através do comando kill. Tá? Então, enviar sinal a um processo. O kill trabalha com PID, sempre. Kill menos o sinal que você vai enviar, tanto por nome ou por número, se você souber, e o PID, o Process Identification, o número do processo. Feito isso, ele vai enviar um sinal. Sinal padrão do kill, 9. Então, você basicamente vai usar o sinal term e o sinal kill. O term é o padrão, você não precisa especificar, e o 9 quando o term não funcionar. Outras formas de enviar sinais são diretamente pelo teclado, que aí você tem o Ctrl C, que é o sinal de número 3, que é a mesma coisa que fazer o kill menos term para um processo, tá? E o sinal de Ctrl Z, que é o sinal para parar um processo, que é a mesma coisa de fazer o kill menos 19 num processo, parar um processo. Tá? Então você tem essas opções de fazer um processo ser interrompido e de fazer um processo continuar. E de terminar um processo, caso você tenha a necessidade disso. Então o comando kill envia um sinal para um processo. Tá, beleza, mas aí vai ter momentos que eu vou ter a seguinte situação. Eu tenho alguns processos repetidos aqui, tá?
eu tenho esse processo aqui para o root, então tenho esse terminal para o root, esse terminal para o usuário, esse terminal para o root. E eu quero pegar todos esses processos aqui e enviar um sinal para eles, porque eu quero terminar todo mundo. Beleza. Então você tem kill all. Kill all é um utilitário, tá? Geralmente do pacote PSMISC ou PSUtil, dependendo da sua distribuição. Tá? O kill all envia um sinal para um nome, tá? Para um nome de um processo, para um executável, para um comando, não para o PID, não para um número de identificação. Então olha só o que vai acontecer quando eu me dar um sinal de kill all para o bash. Se fizer de novo, e ele está enviando um sinal, e matando os bashes, tá? Se eu quiser ser agressivo, tá? Eu mandei um sinal, tá, para o processo bash ali do meu terminal, ou do terminal ali onde eu tenho um controle, e para todos os outros terminais. Esse é o QAL 5. O QAL 5, ele manda esse sinal para o processo também rodando em outros terminais. Ó, esse aqui, ó, ele nem dei mais. Ele caiu, ainda não identificou, caiu, matou esse cara. Eu nem consigo mais chegar lá. Tem que me logar de novo lá. Agressivamente, eu vou ver. Não fechou o processo, não informou que estava fechando os arquivos, não informou que ele tinha processos ligados a ele que precisavam ser informados disso. Tive que dar restart em todos os processos ali para poder logar de novo. É por isso que não se usa o kill, né, com a opção, o sinal de kill, o sinal de matar. Exatamente porque é um fechamento incorreto, é um fechamento incompleto a nível de sistema. Tá, ele legal, parou de funcionar. Só que as outras coisas que o sistema faz, o sistema é um bando de processos trabalhando em conjunto, não conseguiu identificar isso, portanto, ele ficou travado ali o terminal. Tive que mandar reiniciar aqui direto na VM, sem estar pelo remoto, porque nem o SSH ia funcionar mais. Então esse é um dos problemas. Podia voltar a funcionar daqui a algum tempo? Podia, o Linux podia ficar olhando, ia ver que aquele processo não está respondendo, mandar corrigir e tal, mas não é uma garantia, porque aquilo está fora do padrão. Você fez errado. É igual desligar o computador. Você vai lá no botãozinho, manda desligar. Você não arranca o cabo de energia. Não é assim que funciona. É a mesma coisa de enviar um sinal para um processo. Você não mata um processo, você termina ele. Se não der certo, se você não puder fazer, e aí você pode forçar para que ele envie o sinal de kill -9. Tá? Então, comando kill envia sinais a um processo. Qual o sinal? O sinal que você identificar necessário. Padrão, sinal de término, mas podem ser enviados outros, inclusive sinal de matar, mas só se for extremamente necessário. Então, pessoal, não esquece de clicar aqui no sininho, assinar o canal, ficar prestando atenção nas notificações, e ter aqui as redes sociais. Se você me achar aí nas redes sociais, vamos bater um papo, vamos falar de Linux, que é o que interessa. Até a próxima!